Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, do versículo 21 ao 28. Os irmãos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas e caem da mesa de seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Amém. Ele está sentado, meus irmãos. Temos aqui uma passagem bastante conhecida, um milagre que todos já ouviram falar a respeito de Jesus, mas nós gostamos muito, e a nossa geração dos nossos dias, né, das bênçãos, precisamos de milagres também na nossa vida, mas a gente gosta muito do último versículo, né, que diz: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Como nós gostamos, né, disso. Imagine o Senhor chegando para você, com tantos problemas que você tem na sua vida. Pense naquele problema bem difícil. O Senhor chega e diz: faça-se conforme você quer. Está devendo muito dinheiro? Quer solucionar as dívidas? Faça-se conforme você quer. Está com problema no casamento? Está com problema com os filhos? Faça-se conforme você deseja. Seria muito bom ouvir isso do Senhor. Essa parte nós gostamos muito. E nós, né, eu sou ainda jovem, trabalho com adolescentes, vejo que essa geração é uma geração que não valoriza tantas coisas porque ganha tudo de mão beijada. Eu vejo como os pais hoje procuram dar tudo o que os filhos desejam, e às vezes os filhos não valorizam os pais por causa disso. E nessa passagem, neste milagre de Jesus, eu consigo enxergar Jesus ali colocando um teste bem rigoroso de fé a essa mulher. Talvez de todos os milagres que Jesus fez, esse teste eu creio que foi um dos mais difíceis. E é interessante porque a gente tem algumas coisas a aprender com essa mulher. Eu quero falar nessa manhã sobre a fé que rompe barreiras. Essa mulher mostra então algumas características da sua fé que nós precisamos entender. Se a gente olhar para o que a Bíblia nos diz, a gente vai ver que Jesus já estava levantando polêmica lá em Israel. As pessoas já estavam, principalmente os fariseus, com o pé atrás com Jesus, já queriam iniciar ali uma perseguição mais acirrada, tinham acabado de matar João Batista, então estava um clima bem conturbado ali. O que Jesus faz? Jesus sai de Israel e vai então para Tiro e Sidom, lá uma terra onde os judeus não eram bem-vindos, pelo contrário, segundo o historiador Flávio Joséfo, as pessoas que moravam em Tiro e Sidom tinham uma repulsa muito grande para com os judeus. Talvez eram os povos daquele momento mais hostis aos judeus. E a Bíblia nos diz, e olhando a passagem paralela de Marcos, que Jesus então vai com seus discípulos para Tiro e Sidom. Chegando lá, ele procura ficar bem quietinho, para que ninguém saiba que ele está lá. Marcos até diz que em certo momento Jesus entra numa casa com seus discípulos e fica lá, para que ninguém da região soubesse que ele estava lá. Mas a Bíblia nos diz que tinha uma mulher com um grande problema. O amor de mãe, né? Amor de mãe. A sua filha estava terrivelmente endemoniada. E quando ela se toca, quando ela percebe que Jesus estava lá, ela vai atrás de Jesus.
E a Bíblia nos diz que ela começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A minha filha está terrivelmente endemoniada. Eu preciso de um milagre, Jesus. Faça alguma coisa por mim. E aqui nós já vemos a primeira lição que essa mulher nos ensina. Uma lição de abnegação. De abnegação. A Bíblia nos diz que essa mulher, ela morava naquela região, as pessoas de lá conheciam ela. Se a gente olhar o histórico dessa região, gente, não é nada bom. Uma região totalmente politeísta, nunca foram favoráveis ao Deus de Israel. É a região da antiga Jezabel, que perseguiu os profetas, matou quantas pessoas, quantos homens de Deus. Essa era então a realidade daquele lugar. Por certo, aquela mulher já tinha muitas e muitas vezes buscado ajuda nos seus deuses. Por certo, aquela mulher já tinha procurado a solução para o problema da sua filha em muitos lugares. E nada resolveu. E quando ela ouve falar de um tal de Jesus que estava fazendo milagres, ela abre mão de tudo. Ela abre mão da sua reputação, porque ela não foi escondidinha para ver Jesus. Pelo contrário, ela saiu gritando atrás de Jesus, fazendo o maior barulho, para que todas as pessoas vissem que a fé dela não estava mais nos deuses, não estava mais naquela tradição. A fé dela agora estava em Jesus. Primeira lição que essa mulher nos dá é uma lição de abnegação. E como nós precisamos aprender isso? Temos problemas de muitos. Vivemos a vida e, como diz Doug Barnett, a vida é um mar de rosas, mas ela vem com espinhos e tudo. E nós, de vez em quando, estamos sendo feridos na vida por esses espinhos. Temos nossos problemas. Mas quantas vezes nós estamos buscando em fonte seca e não abrimos mão disso? Vivemos uma nação que agora está se transformando, na questão religiosa, está aí para ser uma religião, a religião protestante ser também uma das maiores do Brasil, mas até uns 30 anos atrás era praticamente todo católico o nosso Brasil. E quantas vezes no nosso evangelismo eu batia de porta em porta as pessoas com problema, pessoas aflitas, pessoas assim que já estavam assim, no limite da vida, desesperado. E quando via que a gente andava com a Bíblia, falava: olha, a gente pode conversar, mas eu não mudo de religião. A gente falava que não queria que ela mudasse religião. Pelo contrário, essa religião do jeito que essas pessoas conhecem é uma religião que às vezes aprisiona. Isso também até na igreja evangélica. Muitos estão aprisionados dentro da igreja. Jesus é que liberta. Mas as pessoas ficavam tão presas àquela tradição. Não, porque a minha mãe foi católica, porque a minha avó era católica, minha bisavó era católica, que eu não vou mudar disso aqui. E continuava lá adorando os seus ídolos, adorando as imagens, e a solução para os seus problemas não vinha. Continuava oprimido, continuava angustiado, continuava triste. Quantas vezes dentro da nossa igreja as pessoas aprendem um método de adorar o Senhor, de servir ao Senhor, mas são fontes secas que até hoje não trouxeram nenhum resultado para a sua vida. Isso está cheio dentro das nossas igrejas. Pessoas que nas suas orações é uma reza, é todo dia a mesma coisa. Senhor, muito obrigado pelo dia, muito obrigado por isso, amém. Dá uma boa noite, pede isso, pede aquilo. Não existe um relacionamento, que é a coisa que a gente precisa desenvolver com o Senhor. A leitura bíblica não acontece, A gente tem as nossas fontes secas, colocando uma Bíblia aberta no Salmo 91, lá na nossa sala, mas a gente nunca para meditar naquele salmo. De vez em quando a gente vai lá na nossa caixinha de promessa, tira um versículo achando que isso ali é aprender da palavra do Senhor, amém. Pega um versículo isolado lá, acho que aquilo ali é os ensinamentos do Senhor. São fontes secas dentro das nossas igrejas, que a gente precisa, com certeza, tirar e desenvolver realmente um relacionamento íntimo, real, pessoal com o Senhor. Precisamos largar mão do que não tem dado certo em nossas vidas. E às vezes o Senhor vai nos colocando na prensa, para que a gente saia desse comodismo, para que a gente consiga fazer uma leitura da nossa realidade e tire aquilo que realmente não está nos levando a nada. Aquela mulher nos ensina a ser abnegado.
abriu mão da tradição, abriu mão dos seus deuses, abriu mão de tudo, porque ela viu no Senhor ali a solução. E o mais curioso, mesmo ela não sendo judia, né, ela estava na região de Tiro e Sidom, ela chama Jesus de filho de Davi. Essa não é uma expressão comum. Chamar aquele tal de Jesus de filho de Davi, nem os judeus ainda estavam chamando Jesus de filho de Davi. Por quê? Filho de Davi era um termo usado para o futuro Messias, né? Que vinha da linhagem real, a promessa era que vinha da casa de Jessé, ou seja, ela conseguiu enxergar em Jesus o que a maioria dos judeus ainda não tinha enxergado: o filho de Davi, o Messias que pode realmente resolver o meu problema, o Messias que tem poder e autoridade para expulsar os demônios, é quem vai sarar e curar a minha filha. Ela viu em Jesus essa possibilidade. Então, ela não dá um salto no escuro, mas ela, por conhecer alguma coisa a respeito desse Jesus, ela coloca sua fé nele e abre mão de tudo, de toda a tua reputação, de tudo que talvez os vizinhos, as pessoas que a cercavam iam falar, justamente porque ela viu nele o Filho de Deus e a solução para os seus problemas. Meu irmão, eu não sei quais são os seus problemas, provavelmente você tem aí muitos problemas na sua vida, mas a primeira coisa que hoje eu quero que você saia daqui entendendo: abre mão das fontes secas, abre mão daquilo que você está tentando fazer até hoje e não conseguiu obter resultado. Abre mão disso e coloque a sua fé de uma maneira real, íntima, pessoal em Jesus, e você já vai estar tomando uma grande decisão. A segunda coisa que nós vemos bem claro na vida dessa mulher é a persistência. E isso aqui é uma lição que também a nossa geração está muito acostumada, né? A gente pede uma vez e, se não recebe, abre mão daquilo. O Senhor nos ensina claramente a sermos persistentes, e nós vemos essa mulher cumprir isso. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Sabe o que Jesus faz? Diferentemente de muitos outros milagres, Jesus não vai lá, estende a mão, cura, tal. Jesus fica em silêncio. Jesus fica quietinho, ignorando aquela mulher. A gente olhando assim, parece até estranho. Meu Deus, esse Jesus aqui está diferente do Jesus do resto da Bíblia. Parece que um Jesus meio estúpido, um Jesus que não atendeu o pedido daquela mulher, que não se importava, parece, que aquela mulher. Jesus estava testando, Jesus estava vendo até que ponto realmente ela iria suportar. Jesus estava ali também num dilema, justamente pelo fato dele ter sido enviado primeiro para os judeus, e queria realmente não causar um alvoroço lá em Tiro e Sidom. Tinha várias coisas acontecendo ali, mas ele queria ver até onde a fé daquela mulher ia. Até onde, para você, eu sou melhor do que todos esses teus deuses aí que você buscou até esse momento. E Jesus fica em silêncio. Jesus fica em silêncio. Esse silêncio de Jesus parece ser um não, a princípio. Quantas vezes você clamou e parece que Deus estava em silêncio? Quantas vezes você clamou e parece que não foi respondido? O silêncio de Deus parece doer. E dói, e dói. A gente clama, se desespera e parece que nada acontece. Eu quero dizer para você nessa manhã, enquanto você pensa que Deus está em silêncio, Ele está trabalhando na sua vida. E o silêncio de Deus, Ele vai durar até o momento onde o que precisa ser feito seja feito. O silêncio de Deus dura até o momento que você estiver preparado para receber o que você pediu. O silêncio de Deus, Ele faz-nos bem. O que a gente precisa é tentar entender melhor esse silêncio. Jesus então fica em silêncio, fica quietinho, e aquela mulher não para de gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Daí chegam os discípulos para Jesus: Jesus, por favor, né, soluciona o problema aí dessa mulher e manda embora, sei lá, manda ela embora, está aí
fazendo um alvoroço, todo mundo aí olhando, né? A gente queria ficar quietinho, a gente queria ficar escondido, e agora essa mulher aí causando esse alvoroço todo. E daí Jesus fala, e aquela mulher escuta: eu fui enviado primeiro para a casa de Israel. E quando Jesus fala aquilo, aquela mulher, em vez então de sair, porque ela não era da casa de Israel, a Bíblia nos diz que quando ela ouve isso, ela se joga aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que ela o adora, ela o adora. A gente adora a Deus. Ela já tinha enxergado que Jesus era realmente o Filho de Deus. E ela diz: Jesus, socorre-me. E a gente pensa que agora vai. Agora Jesus então vai solucionar o problema dessa mulher. Jesus olha para ela e diz: não é bom, não é legal tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Que situação que Jesus coloca aquela mulher. E a gente pensa que ela vai desistir, mas ela não desiste. Ela continua insistindo, buscando, tentando realmente a solução para o seu problema. Ela estava sendo sincera. Ela estava mostrando para Jesus a angústia de um coração de mãe. A angústia de uma mãe que está vendo a sua filha ser possessa por demônio. E ela não vai largar Jesus enquanto não receber o seu milagre. E quando não receber a sua solução. Persistência. Persistência. Como nós precisamos entender e aprender isso com essa mulher. Jesus quer saber realmente se isso que você está pedindo é realmente para a glória dele, é realmente o que você precisa, é isso que está te causando problema, é isso que está te causando dor. E aquela mulher, a cada barreira que era colocada, ela superava, ela argumentava contra, ela tentava então buscar realmente um milagre para a sua vida. Persistência. O Senhor Jesus, ele nos diz, falando da parábola do amigo importuno, quando fala da persistência, meia-noite, e na tradição, e naquele tempo, meia-noite não era meia-noite de 2011, que tem energia elétrica. Meia-noite era umas 3, 4 da madrugada para a gente hoje. Meia-noite chega um amigo na sua casa, e ele começa a bater na porta dizendo: olha, chegou uma visita para mim, eu preciso receber bem essa visita, me arruma uns pedaços de pão. E o vizinho diz: não, já estou dormindo, as crianças já estão na cama, vai embora. E aquela pessoa importuna, bate na porta: eu preciso, me dê um pedaço de pão. Jesus diz: olha, se ela não fizer pela amizade que vocês têm, ela vai fazer pela importunação que você causou, e vai te dar os pedaços de pão. Jesus diz: nas buscas das tuas bênçãos, das suas petições ao Senhor, é mais ou menos assim. E a gente vê lá em Lucas 11:5, mais ou menos, ele dizendo: aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, esse vai achar. Aquele que procura, encontra. A gente precisa ser persistente. Quando falo de persistência, eu me lembro muito de um filme que assisti há muito tempo atrás, Homens de Honra. Um cidadão negro que gostaria de entrar para a Marinha dos Estados Unidos, né? E ser uma coisa que nenhum negro tinha feito até aquele momento, que era ser mergulhador lá para salvar as pessoas, sei lá, e outras coisas. Aquele cara passou por tantas coisas, tantas humilhações, apanhou, e sofreu tantas coisas, mas momento algum ele abriu mão daquilo. Tinha realmente focado o que ele queria, não importa as barreiras que vão passar, persistiu até o fim. Se tornou o primeiro cidadão negro, num país totalmente racista, a conseguir aquele cargo. Essa mulher, mesma coisa, nos dá uma lição de persistência. Como é que está a tua persistência, irmão? Os teus clamores, as suas orações, a sua busca realmente para que o milagre aconteça. Eu digo uma coisa para você: as tuas orações, as tuas persistências, os teus clamores, nada disso é em vão. Nada disso é em vão. Jamais abrir mão de uma situação por causa de uma tentativa frustrada. Continue persistindo. Não abra mão de um filho, pai, porque você tentou algumas vezes e não conseguiu. Continue.
continue orando, continue persistindo, continue tentando ajudá-lo. Não abra mão de chegar aonde você deseja, seja profissionalmente, financeiramente. Continue lutando, você vai conseguir chegar. Persistência é algo que precisamos aprender. E quando falamos de fé, na busca para algo que você sabe que só Deus pode fazer, seja persistente também. O Senhor vai levar isso em conta. E a terceira coisa então que nós vemos nessa mulher é a sua posição de humildade. Sua posição de humildade. Se fosse hoje, muitos pais e mães continuariam com seus filhos possessos por demônio, por causa do orgulho. Por causa do orgulho. Jesus estava obedecendo ao mandamento do seu pai. Primeiro, a casa de Israel. Primeiro, a casa de Israel. E Jesus não vai fazer um ministério em Tiro e Sidom. Jesus vai para amenizar a coisa e a situação que estava acontecendo em Israel. Chegando lá, surge essa mulher. E depois de toda a história, Jesus olha para ela e ainda diz: não é bom tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Quando parecia que aquela mulher, comparada a um cachorrinho, agora ela vai desistir. Ela não desiste. Pelo contrário, ela acha uma brecha na frase de Jesus. Jesus, ele usa a expressão para cachorrinho, kinari. E essa expressão no grego é totalmente diferente de qualquer outra palavra denominada aos cachorros. Não era cachorro de rua, não era cachorro pulguento, não era nenhum cachorro. Quando ele usa a palavra quinário, ele está falando de um cão doméstico. Um cão que está na casa, vivendo com a família. E ela pega esse gancho: Senhor, é verdade. É verdade. Não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Mas os cachorrinhos, ele come da migalhas e caem da mesa dos seus donos. Jesus olha para ela, essa mulher passou no teste. Grande é a sua fé, mulher. Grande é a sua fé. Você se colocou numa posição de humildade. Você passou todas as barreiras, superou todas as dificuldades, todas as barreiras, foi persistente. Faça-se conforme tu queres. Faça-se conforme tu queres. Eu fico pensando, e hoje, por isso que eu falei que muitos continuariam com seus filhos com problema. Porque muitos não teriam aceitado a frase de Jesus. Que? Está me comparando com o cachorro? Isso prova que você não tem nada de Deus. Isso prova que você não é Deus. E virava as costas para Jesus e saía fora. E aquela mulher se coloca numa posição humilde. Totalmente contra a sua cultura. Que eles chamavam os judeus de cães. E os judeus chamavam todos os outros gentios de cães. Não usando a palavra quinário, usando uma denominação de esculacho. Chamar uma pessoa de cão no Oriente é você chamar um dos piores palavrão aqui na nossa língua. É algo que vai deixar a pessoa realmente muito brava. E Jesus não xinga ela com uma expressão chula, mas chama ela de um cachorrinho, doméstico, e ela aproveita aquilo para ganhar a sua bênção. Irmãos, nós vemos Tiago falando que Deus repudia o coração orgulhoso, mas Ele concede a sua graça aos humildes. Nós vemos a Salomão lá atrás falando que Deus concede graças e milagres aos humildes. A humildade parece sempre estar muito relacionada com o milagre. Com o milagre. E isso é algo que nós precisamos aprender. O exemplo de Naamã, eu acho que é perfeito para esse momento. Um grande general, pomposo, um maior império naquele momento, que era a Síria, mas tinha lepra. Ouve falar então, por causa de uma menina adolescente que estava na sua casa, que tinha um profeta em Israel, que poderia curá-lo, poderia resolver a situação. E lá vai Naamã, levando muito ouro, levando muitas roupas finas, para presentear o profeta e fazer uma troca com ele. Eu te dou tudo isso e você então me dá aí a minha cura. Chegando lá, o profeta nem vai receber ele. Deus já usando o profeta para quebrar aquele orgulho de Naamã. O profeta manda o seu servo e chega lá Geazi: olha, o Naamã é simples, a gente ficou sabendo aí, o rei falou que tu viria e tal.
é só você dar 7 mergulhos ali no Rio Jordão e está solucionado o seu problema. O quê? 7 mergulhos nesse rio sujo, nesse Rio Jordão? Nós temos muitos rios bons lá em Damasco. Eu poderia estar lá, em águas limpas, e vocês me mandam aqui. Aí chega um servozinho dele. Se fosse uma coisa difícil, né, você não faria? Ele falou só para você dar 7 mergulhos aqui no rio. Naamã teve que ser quebrado. Naamã teve que se humilhar para receber o seu milagre. Muitas vezes, o milagre vai acontecer quando o nosso orgulho já estiver lá embaixo. Quando talvez através de tanto sofrimento, a gente conseguiu enxergar que não somos nada. Somos dependentes de Deus. Enquanto continuarmos com olhares altivos, com corações orgulhosos, não haverá milagre na sua vida. Vamos colocar em pé, irmãos? Essa mulher recebeu a benção dela. Hoje peguei 3 lições aqui que ela nos ensina. Primeira, abnegação. Abriu mão de todas as fontes secas que ela já tinha procurado a solução para os seus problemas. Segundo, persistência. As barreiras foram se levantando. Parece que o próprio Jesus estava colocando dificuldades para ela. E ela superou aquilo. E terceiro, ela entendeu que precisava estar numa posição de humildade. Reconhecer que ela não era nada, mas que todo o poder estava em Deus. Todo o poder estava em Jesus. É Ele que vai solucionar os meus problemas. Estamos em 2011. O Deus é o mesmo. As formas, às vezes, do milagre acontecer se repetem em nossas vidas. E eu pergunto para você: você gostaria de ouvir a frase, seja feito conforme a tua vontade? Eu gostaria. Mas eu peço muita graça a Deus, muita direção do Espírito Santo, para mim não desistir nos testes da fé. E a vida, ela é isso. É um teste da sua fé todos os dias. Que você venha superar e ver o seu milagre realizado. Coloque a sua mão no seu coração. Nós vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, por esse exemplo que nós lemos dessa mulher, Senhor. Uma mulher que foi colocada realmente na prensa, foi testada. A sua fé, Senhor, realmente foi testada até o último nível, e ela nos ensina e nos mostra, Senhor, que nós precisamos abrir mão de tantas coisas que não nos levam a nada. Muitas vezes, Senhor, entramos numa religião de aparência, uma religião, Senhor, que não nos leva para perto de Ti, Senhor. E isso jamais nos ajudará a solucionar os nossos problemas, ver os milagres, Senhor, acontecerem em nossas vidas. Senhor, como precisamos aprender a ser persistente. Nos dê força, Senhor. Não queremos desanimar, Senhor, nas primeiras tentativas. Não queremos, Senhor, desanimar quando não há resposta, quando há silêncio, quando parece que tudo está errado, Senhor. Nos ajuda a ser persistente. Espírito Santo de Deus, nós hoje afirmamos aqui que Tu tem liberdade, Senhor, de trabalhar em nossas vidas, em nosso caráter, tirando, Senhor, todo orgulho e nos fazendo humilde, nos fazendo servos, para que a cada dia nós possamos ver e reconhecer que não somos nada, somos pó e cinza, Senhor, mas nós passamos a ser alguma coisa a partir do momento que estamos em Tuas mãos, a partir do momento que estamos andando contigo, a partir do momento, Senhor, que possamos realmente ser luz, ser, Senhor, reflexo Teu. E é isso que nós queremos, Senhor. Estarmos numa posição de humildade, colocando, Senhor, apenas os holofotes em Ti, para que o mundo entenda, Senhor, que é para a Tua glória, que o mundo entenda, Senhor, que Tu és o Todo-Poderoso. Tu és, Senhor. Tu és e não nós. Deus, eu não sei, Pai, qual o pedido, Senhor, qual o problema, qual a situação dificultosa dos Teus filhos que estão aqui nessa manhã, mas eu sei, Senhor, que Tu tens todo o poder para realizar, Senhor, um milagre. Nós oramos em favor, Senhor, dos Teus filhos que estão aqui nesta manhã. Faça, Senhor, a Tua vontade em cada um, que haja entendimento, que haja paz nos corações, para verem e entenderem o Seu agir.
Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus.